Graças a Jesus! Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel, oh glória! Meus irmãos, se alegra na presença de Deus, o tempo mudou um pouquinho, parece que está um pouquinho mais frio, né? Irmãos, mas e amanhã, pode estar calor? Pode. Mas o que eu preciso entender? O tempo muda, não muda? Mas Deus continua fiel nos dando vitória. Então vamos aproveitar, ler a palavra de Deus. Irmãos, vamos falar aqui. Eu separei alguns versículos. Vamos falar de espírito e palavra. Palavra e espírito. Vamos lá? Ó, João 6,63. Certo? Depois, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 até o 6. Eu vou ler o 4 e o 6, tá bom? E Hebreus 4, 12 e 13 e 2 Timóteo 3, 15. Presta atenção aqui comigo, isso aqui é tremendo na nossa vida, ó. É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Então presta atenção, quem está falando isso aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala assim: é o espírito quem dá a vida. Olha só, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmão, em nome de Jesus, toma posse da palavra de uma maneira extraordinária. Mas o que eu quero te falar? Ontem nós falamos o quê? Que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, ele nos dá direção, ele abençoa a nossa vida, intercede por nós, revela aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que nós precisamos então entender? Eu vou andar apenas no Espírito? Não. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos da palavra. Eu vou andar apenas na palavra? Não. O que eu tenho que fazer? Espírito Santo e palavra de Deus. Por quê? Jesus falou o quê? É o Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Espírito de Deus. É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmão, a palavra de Jesus é espírito e vida. Toma posse da palavra em tudo aquilo que você vai fazer. Em nome de Jesus, busque a direção do Espírito Santo de Deus. Acompanhe aqui comigo. Então, Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna está com Jesus. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Eu vou fazer as coisas trazendo a palavra, mas com espírito. Por quê? Irmão, olha só. O que eu preciso entender? O que eu quero trazer para nós hoje? Olha só, muitas vezes nós ficamos tão fixados na palavra, e é bom isso, e faz bem. Só que existem situações que muitas vezes eu preciso, em todas as situações, não existe algumas, em todas as situações, nós precisamos da dosagem do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Olha só, o que nós precisamos entender? Muitos, uma nação toda, rejeitou o Salvador porque ficaram fixos ali na lei, na letra. O que eu quero te dizer? Irmão, tenha misericórdia, traga a palavra para a sua vida, mas tenha misericórdia, sabe por quê? O que eu quero te dizer? O que Deus está falando para nós hoje? Muitas vezes nós conhecemos a palavra e trazemos alguma certa cobrança,
algum certo peso para a vida de alguém. Não é para nossa, não. Não é. É para a vida de alguém. É assim, sempre a gente é assim. A gente traz um peso, uma cobrança para a vida de alguém. Por quê? A gente tem a palavra, certo? A gente leu em algum lugar, até mesmo quando a gente vê alguma ministração, às vezes a ministração é boa, mas não, mas tem alguma coisinha. Irmão, para com isso. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Irmão, o que Jesus falou? Usa a palavra com o Espírito Santo de Deus, de Jesus, naquilo que você vai fazer. Às vezes nós colocamos peso e nós colocamos, muitas vezes também, nós colocamos peso para a nossa própria vida. Deixa o Espírito agir em nome de Jesus. O que ele vai continuar a falar para nós? Ó, aí o Pedro vai falar que Jesus, para onde não, ele tá trazendo ali uma direção para os discípulos e depois ele vai lá para os 12, né? E Pedro fala que só para onde nós iremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu vou fazer? Eu não posso andar sem a palavra e não posso andar sem a direção do Espírito Santo me dando a interpretação da palavra. Ele, o Espírito Santo. Por quê? Porque na nossa própria vontade nós vamos sempre tentar puxar alguma coisa que nos favoreça, que nos beneficie. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Deixa a vida de Jesus, através da palavra e do Espírito Santo, entrar na nossa vida, entrar em mim, entrar em você, que assim nós vamos saber agir conforme a direção de Deus. Sabe o que é? Sabe aquele... Tem um certo ditado que, às vezes, nós dizemos ou ouvimos por aí que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Por quê? Porque tá ardendo no olho do seu irmão, tá ardendo no olho do meu irmão. E aí eu ponho um peso para ele que eu não aguento nem suportar. Já viu aquela parte lá que Jesus fala lá para a gente seguir o exemplo, seguir o que fala o escriba e o fariseu, porque a palavra é de Deus, mas não obedecer o costume dele, para não obedecer o costume, o comportamento. Meu irmão, toma posse da palavra. Jesus quer nos curar em todo tempo. E eu preciso da palavra e do Espírito Santo para saber dosar as coisas na nossa vida. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Espírito e vida. Então eu vou trazer a palavra com a direção do Espírito Santo de Deus. Compõe aqui comigo, ó, no Coríntios, 2 Coríntios 3, 4, e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, em nome de Jesus, por que o Espírito vivifica? A letra mata. Então quer dizer que eu vou anular a palavra? Claro que não, eu vou trazer a palavra de Jesus. A letra, eu coloco uma letrinha lá, aquela letrinha vai matar. Mas se for a palavra de Jesus, é espírito e vida, vai trazer vida, vai trazer espírito nessa situação. É mais ou menos assim, você vê, eu vejo uma situação na vida de alguém, é sempre assim, irmão, a gente não fica olhando para nossa vida, a gente às vezes vai olhar para a vida dos outros, aí você fala assim, sabe o que é? Olha, sabe o que é isso? É assim, ô meu irmão, toma cuidado com isso, deixa o Espírito agir. Agora tem também aquela condição também, a gente dá uma palavra cheia da presença de Deus. O que ele falou aqui? Ó, ele nos capacitou, ó, e por intermédio de Cristo, que temos tamanha confiança em Deus. Aí eu vou pular do versículo 5, que ele vai falar, né, que não reivindicamos e tal. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é o Espírito? Jesus falou, as minhas palavras são
espírito e são vida. Irmão, em nome de Jesus, deixa o amor de Cristo transbordar pela sua vida, em nome de Jesus, e através da palavra, com a direção do Espírito Santo, que vai nos ensinar todas as verdades, vai nos ensinar todas as coisas, nós vamos conseguir agir, sabe por quê? Porque a palavra vai falar assim, ó, faça isso, aí eu e você colocamos um peso na minha e na sua vida, vivemos talvez uma acusação do inimigo, olha, você não cumpriu isso, a palavra está dizendo que você precisa fazer isso, porque a gente vai lembrar da palavra, irmão, é algo incrível. Automaticamente Deus vai nos lembrar da palavra, mas aí o diabo vai nos acusar com alguma coisa. O que eu quero trazer para mim, para você? Ande na palavra, mas ande na misericórdia de Deus e viva a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque a letra mata. Eu vou ficar ali pondo peso, às vezes para mim mesmo, pondo peso, e eu não venço isso, eu não consegui vencer isso ainda. Irmão, pecado gera consequência, gera consequências ruins. O salário do pecado é a morte. Mas o que eu quero trazer para mim e para você? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Anda na palavra, mas traz a dosagem do Espírito para não receber peso. O que Jesus falou? Toma sobre mim o meu jugo, que é leve. E aí você vai ter descanso para sua alma. Irmão, às vezes a gente está com a alma cansada porque a gente põe peso. Deus não quer trazer peso, ele falou que o jugo dele é leve, ele quer trazer espírito e vida. O que é isso? Isso quer dizer o quê? Você está ensinando uma criança a andar de bicicleta, né? Eu tive a experiência de ensinar os meus filhos, todos dois, e aí o que você vai fazer? Você vai brigar? Você vai apavorar? Não, vamos lá! Anima, né? O Espírito Santo nos anima, né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então ele nos anima. Ele fala, não, filho, vai lá, você consegue, vai, equilibra aí na fé, equilibra na fé, em nome de Jesus, com a palavra. Aí o que eu preciso entender? Continua aqui comigo, aí no Hebreus 12, porquanto a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, espírito minúsculo, né? Espírito humano, juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Irmão, é na palavra, a palavra vai entrar no mais profundo, palavra e Espírito Santo de Deus. Aí a palavra entra na nossa vida de maneira extraordinária, cobrindo com o poder e a graça, a misericórdia dele. A palavra fortalece a nossa vida. Não posso ficar sem a palavra, você não pode ficar, porque ela vai dividir a junta e a medula. Sabe o que é isso? Vai lá no mais profundo. A palavra vai falar para mim que estou ministrando, vai falar para você que está ouvindo, e Deus vai manifestar o poder dele. Sabe o que é isso? É que eu preciso viver na palavra com a direção do Espírito Santo de Deus. O que ele falou? Ó, porquanto a palavra de Deus é viva. O que quer dizer viva? Que ela é viva, meu irmão. Você lê, eu leio, e tem uma direção hoje, tem uma direção amanhã, e assim é viva, porque o Espírito Santo de Deus vivifica a nossa vida através da palavra de Deus que é viva. Eu me fortaleço na palavra e preciso da direção de Deus. Aí ele vai falar assim, ó, e não há criatura alguma incógnita, escondida aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem deveremos prestar conta. O que eu preciso entender? Eu vou prestar conta diante de Deus, você vai prestar conta diante de Deus, e através da palavra nós somos cuidados, transformados e vivemos a graça de Deus com a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Acompanhe aqui comigo, 2 Timóteo, falando sobre palavra 3,15, porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo, desde a infância. Isso quer dizer o quê? Desde pequeno, eu aprendi, pequeno, quero dizer, referência à fé. Aqui ele está falando, né, que o Timóteo aqui cresceu
desde pequenininho aprendendo a palavra, né? Então, porque desde a infância sabe as letras, sabe as sagradas letras, que tem sagradas letras. O que quer dizer? A letra mata. O que ele falou? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. O que ele está falando agora? Que a letra, sagradas letras, palavra de Deus, em nome de Jesus, sagradas letras, sagradas escrituras, né? Que tem o poder de fazer-te sábio. A palavra é o poder, vai me fazer sábio, em nome de Jesus, sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo. Você quer dizer o quê? A sagrada letra vai me dar sabedoria para viver a salvação de Jesus, meu irmão. O que nós precisamos entender? Uma nação toda viu o Rei da Glória, a presença dele, e recusou a presença dele, porque ficou na letra. Em nome de Jesus, nós estamos no tempo que o Espírito Santo tem sido derramado na nossa vida, meu irmão. Aproveita a sua oportunidade. Aproveita o tempo dele. Sabe por que eu quero dizer? Às vezes uma nação toda viu o Rei da Glória e desprezou esse rei, levando ele, condenando ele à cruz do Calvário. Mas ele foi porque já era plano de Deus. Mas o que eu preciso entender? Reconhece a salvação de Deus na presença do Espírito Santo. Aí ele vai falar assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Meu irmão, palavra e Espírito Santo, assim eu e você vamos aprender a maneira certa de viver. Sabe o que é isso? Eu ouvi uma palavra, eu tenho uma direção, o Espírito Santo vai dar a dosagem certa ali para mim daquela palavra. Eu ouvi a palavra, eu estou vendo a vida de alguém. Se Deus preparar a ocasião, nós vamos semear a palavra ali e ela vai gerar vida, porque é palavra e vida. Mas se eu ir com a letra cheia de conhecimento, cheia de teoria, oh meu irmão, não vai gerar nada, vai gerar raiva e fugir das coisas do Senhor. O que eu quero trazer? O que Deus quer trazer para a nossa vida? Espírito e palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nos capacita, Pai, a viver na presença do teu Espírito Santo, na força da tua palavra, em nome de Jesus. Oh, papai, quantas vezes, meu Deus, nós, diante das situações, colocamos, Pai, a sua palavra, Pai, e pesamos na vida dos outros, pesamos muitas vezes na nossa própria vida, Pai, e a voz do Espírito Santo passa de longe. Papai, nos dá sensibilidade para juntar a tua palavra com a direção do teu Espírito Santo, pois ele nos ensina todas as coisas. Espírito Santo de Deus, abre a minha mente, abre a mente dos meus irmãos, Pai, para a tua palavra e nos fortalece com o teu poder, Senhor. Nós queremos tanto conhecimento, tanto entendimento, mas muitas vezes estamos cheios de letra, Pai. Nos dá a capacidade de agir com misericórdia, de manter a fé na tua presença e viver segundo a tua vontade, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus poderoso, nos fortalece com o teu poder e a tua graça, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária e fortalece a nossa vida na tua presença, com a tua palavra, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.